A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, grande e poderoso é o Senhor. Vamos meditar hoje o capítulo de número 21, que se encontra em Gênesis, né? Vamos estar pedindo ao Espírito Santo de Deus para nos revelar, né? Nos dar entendimento, porque só o Senhor, né, pode nos dar entendimento sobre as santíssimas palavras dele, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Nosso Deus, ele é lindo, nos permitiu acordar, levantarmos, né? Estar respirando, estar diante dele em mais um dia, né? Que seja um dia muito abençoado na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, né, com as suas poderosas mãos e que venha abençoar cada um dos nossos afazeres, né? Vamos orar para estarmos iniciando a leitura do capítulo. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigada, Pai, pelo privilégio de estar aqui em mais um dia diante do Senhor para dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor merece todo o nosso amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Grande e poderoso é o Senhor, Pai amado. Sabemos, Pai amado, que a vinda do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, se aproxima. Somos gratos, Pai amado. Sou grata pelo poder, Senhor, do Senhor sobre a minha vida, Senhor, pela presença do vosso Espírito Santo, meu Deus, na minha vida, no meu coração. O Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em todos aqueles que permitem que o Senhor nosso Deus faça morada em suas vidas, em seus corações. Que o Senhor fique conosco neste dia e eternamente em nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar, né, aqui na palavra santíssima do Senhor, que diz assim: o nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém disse a Abraão: não te pareça mal. Pode, vai. E disse Abraão: me perdi aqui, meus irmãos, perdão. Vou voltar aqui. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre d'água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Beceba.
E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. E disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi-se, e encheu o odre d'água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço d'água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto, e também tu não fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Beceba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Beceba. Depois se levantou Abimeleque e ficou o príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus, e plantou um bosque em Beceba, e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Somente até aqui, meus irmãos, é versículo 34, né? O nosso Deus, né, é Deus poderoso. Podemos ver através deste capítulo o cumprimento da promessa, né, que o Senhor fez a Abraão, da qual nasceria, né, para ele um herdeiro, né, na qual nasceu Isaac, né, o filho da promessa, aquele que o Senhor prometeu, né, a estéril, né, a Sara, que era estéril e já avançada em idade, e a Abraão, né, que também já era avançado em idade. Então podemos ver aqui a grandeza do nosso Deus, e podemos ver que o nosso Deus, ele cumpre tudo que promete, né, nas nossas vidas. Ele é fiel e ele cumpre. E também podemos ver, né, o despedimento, né, de Agar e Ismael. Imagino eu que foi muito dolorido, né, a Abraão despedir seu filho, né, errante pelo deserto. Mas o Senhor falou para ele que não temesse, né, ao despedir ele. Então, Abraão sempre foi um homem de fé, e ele confiou na palavra do Senhor, e ele sabia que o Senhor guiaria seu filho, né, por onde ele fosse, pelo deserto, né, que o Senhor não deixaria o filho dele morrer, né, porque o Senhor garantiu, né, que faria dele também uma grande nação, porquanto, né, ele era semente de Abraão. Então, o nosso Deus, ele é fiel, e Abraão, todavia, confiou no nosso Deus Todo-Poderoso, na palavra dele, que possamos tê-lo como exemplo em nossa vida também, né? E confiar
confiar em tudo que Deus prometeu para as nossas vidas, né? Em tudo que está escrito na Santíssima Palavra do Senhor, porque é verdade, né? Quando o Senhor diz, né, que Jesus vai voltar aqui a este mundo, é verdade, porque Jesus disse, né, que iria morrer, morreu, disse que iria ressuscitar, ressuscitou, então também nós cremos que ele voltará, porque ele disse que vai voltar, então ele vai voltar. Então que possamos estar firmados na rocha, né? Podemos ver aqui também o pacto de Abimeleque, né, e Abraão. Podemos ver aqui que o nome do Senhor ele era invocado, né, em todas as coisas, em todos os momentos da vida, né, de Abraão. Podemos ver aqui também, né, que onde no versículo de número 32 diz: assim fizeram concerto em Beceba, depois se levantou Abimeleque e ficou o príncipe do seu exército e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Beceba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muito